Começar a transmissão aqui, esperando o pessoal chegar. Meu amigo metodista, meu amigo Tiago, começa a brincadeira aí. Graças a paz, pessoal. Paz do Senhor aí a todos. Vamos falar um pouco aí sobre teologia da salvação, doutrina da salvação. Meu amigo professor do seminário, professor Eduardo Vasconcelos. O professor está entrando aí já. Graças a Pai, meu amigo Ítalo. Professor, aceite aí, professor, para entrar. Agora. Professor, graças a Deus, professor. Só não está saindo o som, professor. Eu acho que deve ser problema meu aqui. Deixa eu ajustar aqui para ver se é um problema meu, que eu não estou conseguindo ouvir o senhor, não. Problema meu aqui. Deixa eu ajustar aqui. Está ouvindo agora? Estou ouvindo agora. Agora tá bom. Ah, tá. E aí, Então, professor, tá. Não, tudo é que eu certo? tinha colocado um microfone aqui, um fone de ouvido, mas acho que ele não tem o microfone, então ele isola o outro. Ah, entendi. Deve ser isso aí. E aí, professor, tudo certinho? Como é que tá a questão da pandemia aí, do isolamento social aí em Alagoas, não é isso? Rapaz, aqui imunizado pelo sangue de Cristo, olha. Tem fé de que Deus livra, né? Que Deus nos dá livramento. Mas estamos acompanhando aí, graças a Deus, estamos até agora nada próximo de nós, dentro da família, né? Mas na verdade, eu estou passando uns dias fora de Alagoas, né? Então, eu não tenho acompanhado presencialmente lá, mas houve um aumento nesse último mês, houve um pouco de aumento, né, de casos. Né, e com você É, tudo em ordem? tudo certo, graças a Deus, professor. Aqui, o problema aqui tá voltando aos poucos ainda, aqui em Pernambuco, né? A gente É, não voltou tudo, tá voltando aos poucos. Questão dos cultos ainda, algumas igrejas já voltaram, outras não. No meu caso, a minha congregação ainda não voltou. E aí a gente está fazendo sempre esses trabalhos assim de online aí com o pessoal. graças a Deus. Eu acho que tem um lado positivo desse momento que a gente está vivendo, que é justamente a gente conseguir voltar mais para dentro, né, daquilo que a gente pode fazer, independente de quando a gente está fora de casa, assim. Houve um movimento crescente, assim, de compartilhamento de conteúdo, e até, acho que, num certo sentido, a própria igreja, né, ela acaba tendo que se recriar, né, no modus operandi, né, É verdade. porque na falta ou na impossibilidade de haver reuniões presenciais, né, a gente acaba tendo que se aproximar de outra maneira. E então eu acho que além do cuidado, né, que a gente tem que ter com a saúde, né, a gente tem que manter a chama da fé e da amizade, da fraternidade sempre presente através desses momentos. Então, nesse sentido, acho que isso tem sido positivo.
né? Não só nesse tipo de evento, como, por exemplo, houve uma crescente disponibilização de conteúdos gratuitos assim para pessoas que têm interesse em fazer cursos, se aprofundar em estudos, né? Então, eu acho que isso é uma coisa positiva desse momento, né? E numa hora dessas, pelo menos a gente tem que olhar, né, para aquilo que pode dar esperança, que já dizia Jeremias, né? Nesses tempos de calamidade, né, a gente tem que olhar para aquilo que pode nos dar força, nos dar esperança e nos dar um objetivo lá na frente, né? Quer dizer, eu fiquei em casa, fiquei fechado, mas pelo menos eu me aprofundei nos estudos, eu tive o tempo de ler mais, eu tive o tempo de, de fazer qualquer outra coisa que não me deixasse afastado, né, das pessoas e do conhecimento também. A gente que milita nessa área, né, de educação, né, e está sempre pensando nisso. Né? E eu observei, né, a propósito ainda disso, né, que, por exemplo, dentro do próprio seminário Nazareno, a estrutura virtual ela cresceu por causa disso. Né? Acho que houve uma disponibilidade maior, talvez, de tempo das pessoas, né? O Isso. interesse em fazer alguma coisa. Então, houve um crescimento dos alunos. Né? Então, isso foi uma coisa boa também. Né? Isso é verdade. Eu nunca vi tanto conteúdo, né, é gratuito na internet. Tem muita coisa aí para fazer, para estudar. Tem vários cursos aí que está sendo oferecido no YouTube e pelas plataformas aí digitais. Tem para tudo. É Professor, verdade. no Diga caso, aí. o senhor está dando aula onde, professor? No seminário Nazareno e aonde mais? No Nazareno, eu dou aula no virtual, né? O, eu sou monitor, na verdade, do virtual e eu monitoro 6 disciplinas, as disciplinas históricas e mais uma de formação espiritual, que a gente se encontrou por ali. O senhor já deu aula em seminário batista também, não foi isso? Também eu dou aula no Seminário Batista de Alagoas, inclusive a gente está com um projeto de implantação do EAD, né, do Seminário Batista de Alagoas, agora para julho e agosto, né, porque eles estão querendo entrar com força, né, na educação virtual, né, no modelo virtual de educação teológica. Então, a Certo. gente está conversando com eles, né, para a gente fazer essa implantação no caso, seria da plataforma Moodle, né, usar o Moodle como recurso para as aulas deles. Mas eu dei aula, continuo dando aula no presencial lá, no Batista, né, e no Nazareno também eu já dei aula na pós-graduação, né, que houve algum tempo atrás, em teologia armínio-wesleyana, e no polo presencial de Maceió também. Maceió. Professor, no caso aí, hoje o tema da gente é a salvação na perspectiva wesleyana. Pois é. Não é isso? Pode falar aí, professor. Fique à É, vontade aí para trazer aí o melhor da doutrina da teologia wesleyana aí para nosso público aí conhecer melhor. amém. Então, esse é um tema assim bastante extenso, porque assim, assim extenso porque a gente vai abordar a questão da soteriologia, né? E a soteriologia, para quem estuda teologia, quem já estudou, ela sabe que é uma disciplina que ela permeia, né, várias outras disciplinas. Ela dialoga, né, por exemplo, com a antropologia teológica, com a pneumatologia, com a cristologia, né, com a própria ideia ou visão de Deus, né, e, aliás, como vários assuntos na teologia, mas principalmente no tocante à salvação, porque é uma questão fundamental dentro da fé cristã, né, porque se não existisse o conceito de salvação, toda a fé, né, ou toda a doutrina, tudo que a gente crê, né, no cristianismo não faria sentido, porque justamente isso talvez o principal pilar. Né? E uma dificuldade, né, ou uma peculiaridade da teologia wesleyana no tocante à salvação é porque toda a teologia de Wesley ela não foi construída, não foi escrita de forma sistemática.
Então, a gente encontra a ideia de Wesley, né, a ideia de salvação, como ele vê a salvação, em vários sermões, né, que foram escritos já quando ele já tinha mais de 40 anos, quando já tinha uma trajetória, né, um percurso andado, né, e além dos sermões, às vezes em cartas, e parte no diário. E como ela não foi sistematizada, a não ser depois de muitos anos, né, por exemplo, para mim que gosto de tentar, sempre que possível, né, obter a ideia de Wesley nos originais, né, então é um pouco mais trabalhoso. Mas, claro, né, a gente tem já uma visão acentuada disso, há alguns anos já lendo a respeito e ensinando também, tratando de outros temas. Mas, basicamente, a ideia de salvação de Wesley, ela não é uma ideia diferente do restante da cristandade, nem da teologia protestante. Né? Em linhas gerais, o Wesley ele acredita basicamente nas mesmas coisas, com algumas diferenças que sim, aí são diferenças que são acentuadas, mas, por exemplo, quando a gente fala de salvação numa perspectiva wesleyana, a gente está falando sobre a forma como opera a fé, a graça, o arrependimento, justificação, o significado do novo nascimento e, principalmente, depois, o grande distintivo da teologia wesleyana é a questão da santificação, da santidade. Né? Isso até nos dias de hoje, né, continua sendo ainda um grande distintivo. Mas, se a gente pensar, né, o Wesley, né, ele começa a escrever o primeiro sermão dele, justamente ainda em 1738, foi sobre a salvação pela fé. Ele tinha acabado de vivenciar aquela experiência que ficou conhecida como a experiência do coração aquecido, né, que ele tem a experiência na verdade, a convicção da salvação que ele teve, né, naquele momento, no dia 24 de maio, e ele escreve o sermão praticamente 15 dias depois, sobre salvação pela fé. Então, era uma coisa bastante recente e bastante importante. Foi o primeiro sermão da vida dele, como já com a teologia transformada. Porque, e eu vou falar isso aqui só para explicar a diferença, porque Wesley, ele sempre foi um estudioso, ele foi teólogo, foi ministro, foi pastor, foi missionário. Né? Ele nasceu em 1703 e até 1738, ou seja, até os seus 35 anos, ele tinha uma visão teológica. E é totalmente diferente, totalmente diferente em pontos, mas é essencialmente diferente, né, principalmente nessa questão da salvação, né, do que ele começou a pregar posteriormente a isso. E por quê? Porque quando ele foi muito influenciado pela ideia da salvação, pelas obras, pela leitura de Jeremy Taylor e William Lowe. Né? Então, ele acreditou na ideia da perfeição, ele acreditou que ele precisava realizar boas obras e que isso, né, ia produzir ou confirmar a salvação dele. E assim ele operou, trabalhou, viveu no Clube Santo até 1735, um período de 6 anos, aí, de 1729 a 1735, fazendo tudo aquilo que o clube fazia, né, aquela proposta de visita, de leitura, de estudo bíblico, de vigília, de assistência aos pobres. Só que a crença, principalmente, era que isso ia garantir a salvação. Aquele conceito de ser justificado por Cristo, né, da fé que opera através de Cristo, ele não tinha, ele só veio a ter isso em 1738, quando ele volta da missão da Geórgia, né, tem o contato com os morávios e no navio de volta que ele começa a refletir sobre isso. Né? Isso é
uma história bastante conhecida, bastante disseminada, mas eu digo isso só para diferenciar, né, qual é a visão de Wesley após o retorno dele. Então, quer dizer, e ele passa por essa experiência em 1738, logo que ele funda a Sociedade de Federland, e 15, 20 dias depois dele ter passado por isso, ainda em junho de 1738, ele escreve, então, o primeiro sermão dele, né, já com essa nova visão, e o sermão era sobre a salvação. E daí, no sermão, ele vai discorrer sobre qual é o significado da salvação. Afinal de contas, é salvação do quê? Né? Então, ele vai trabalhar, ao longo desse sermão, ele vai explicar que a salvação não é algo para o futuro, né? Que ele não vai dizer que a salvação vai ocorrer somente após a morte, né? Aquela visão de que a gente entra para a glória. Né? Apesar de ser também, né? Mas ele acreditava na posse da salvação em vida, né? Era uma salvação presente, conforme ele diz. Né? E o significado da salvação era de que não era somente uma crença racional no sacrifício de Cristo, como ele via, né, dentro da Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana tinha o sistema teológico calvinista que acreditava que o salvo era eleito, né, e era uma coisa filosófica, racional. Daí ele diz que não, a salvação, na verdade, ela é operada, mas ela é presente, né? E ela ela consiste numa disposição diferente do coração, né? A gente é salvo, né, do pecado, né? Não só, e nessa questão de ser salvo do pecado, ele faz uma distinção em ser salvo da culpa do pecado e do poder do pecado. Basicamente, quando Wesley trabalha então a ideia de salvação, ele fala justamente então que é uma salvação do pecado, e quando ele vai destrinchar isso, então ele explica, a gente vai ser salvo da culpa, né, através da justificação, e é salvo do poder através da santificação. Então, tanto no passado, né, naquilo que a gente é justificado, como no presente, quando a gente é santificado, então a salvação está em operação. E tanto é que ele falava que a apropriação da salvação é mediante a fé, e é uma fé que opera pelo amor, ou seja, todas essas expressões elas estão conectadas, né, para dar sentido naquilo que ele cria e naquilo que ele começou a elaborar. Ele não possuía essa convicção de salvação até os 35 anos, quando ele teve aquela experiência do coração aquecido. Foi quando ele teve essa convicção, então, que ele entendeu, né, o que significava ser salvo por Cristo, né, adquirir, né, então, a tranquilidade, né, de não ter que através de um esforço humano, né, para saber conquistar algo que era uma dádiva divina. Então, quando ele toma posse, ele crê e tem essa certeza no coração, então ele repousa, né, dentro da doutrina da salvação, da justificação, mas ele vai elaborar, né, principalmente a partir daí, né, a doutrina da santificação que ele tanto enfatizou. Mas então, para Wesley, a salvação começa, né, em definir que nós devemos ser salvos do pecado. Né? O ser humano ele nasce num estado de depravação, e nisso a teologia wesleyana ela concorda com a teologia vigente, né, com a teologia protestante da Reforma, né, de que o ser humano ele era inabilitado, né, essa é a definição de depravação total, o ser humano ele é inabilitado por si próprio obter a salvação. Ele não tem como tomar a iniciativa, né, a não ser mediante uma resposta a um chamado divino, a uma atuação da graça de Deus, né, e é isso que a gente vai estar falando aqui um pouco daqui para frente. Né.
Então, como é que é essa ser humano? Muito bom. Para a gente entender isso, quer dizer, a gente tem que analisar como é o ser humano, como o Wesley via o ser humano. Então, tem algumas diferenças, né, com relação à teologia contemporânea. Professor, Então, mas... Oi, no pode caso, falar, pode falar. no caso ele desenvolveu muito da teologia dele, tendo em vista aquele pensamento do antinomismo que havia na Inglaterra na época, não é isso? Sim, exato, é porque existia aquela ideia, né, de que o ser humano, o homem era salvo, na verdade ele era um eleito. A partir do momento que ele é eleito, não se a gente for ver, não dá nem para se falar propriamente em salvação, porque a partir do momento que ele é eleito, ele já está, ele não está em um estado, né, de pecaminosidade. Isso seria a forma racional de ver isso. Embora a teologia calvinista ela elabora o sistema dizendo que o homem ele era depravado, né, também, ele estava inabilitado da mesma maneira, mas que então Deus, através da eleição, ele salva. Mas, biblicamente, a gente entende que isso é difícil, né, de ser sustentado, mesmo havendo, né, vários textos que falam a respeito da eleição. E Wesley ele vai discordar, essencialmente vai discordar da forma como a graça opera, porque, em essência, o que está por trás da questão da eleição é justamente a maneira como a graça opera no ser humano. Né? E quando a gente fala da graça, é a forma como Deus escolheu salvar o ser humano. Né? Porque a gente reconhece que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, que pela presciência ele entenda ou saiba quem são todas as pessoas que vão, no final, né, ser salvos, mas, apesar de ser um Deus soberano, ele não determina, né, quais são as pessoas que serão salvas. Né? Então, ele estipulou um mecanismo de salvação que é através da fé, que é mediante a fé, e a fé é um dom que é dado gratuitamente a todo ser humano. E a operação da fé e da graça porque quando a gente está falando justamente da fé, que é uma condição para que haja a salvação, né, o Wesley ele define a ideia da salvação definindo, o homem ele tem que ser salvo do pecado. Então ele é salvo do pecado, do poder e da culpa, né? Mas isso é feito mediante a fé, e uma fé que consiste numa disposição do coração, não é somente uma fé racional. Ou seja, é uma disposição do coração significa que o ser humano, que o homem, ele tem que trabalhar, operar essa fé, ele tem que responder a essa fé. Ele não é uma fé passiva. Né? A salvação não é um ato que o ser humano participa passivamente. Somente porque quando a gente fala de eleição, quer dizer, a partir do momento que Deus elegeu, o ser humano não participa de modo nenhum. Ele somente é um eleito, né? Ele é eleito, ele estava fadado ao inferno, né, pelos pecados, mas Deus elegeu, tirou, o ser humano não faz nada, não existe nenhuma responsabilidade moral nisso, não existe nada que o ser humano faz. E o Wesley não entende dessa maneira. Ele entende que é uma fé, uma disposição do coração, e que a graça, né, ela vai se distinguir também da visão de graça que existia na época, que era uma visão da graça comum. Então, quando Wesley vai falar a respeito de como Deus opera, como Deus derrama essa dádiva do ser humano, Wesley vai dizer, então, que o ser humano, ele
ele tem a possibilidade de se arrepender, né? O primeiro sentimento que ele tem, que possibilita a consciência de que o ser humano ele é pecador e que ele deve se arrepender e ter os seus pecados perdoados, né? Então ele considera que esse primeiro despertar do ser humano, o primeiro despertar do homem, então, é aquilo que ele chama de graça preveniente. E que isso vai possibilitar que o homem venha a se arrepender. Então, e, como eu mencionei, ele divide a graça, né, em dois momentos. E o arrependimento em si, ele chama de graça convincente, né, que é a consumação do ato, né, praticamente dessa maneira. E isso é diferente de como do conceito de graça vigente naquela época, porque a graça comum ela é dada a todos os homens indistintamente, mas ela não é dada para a salvação. Ela não é uma graça que opera a salvação. Não, pelo menos, na forma como é definida pela teologia da época. Então, a graça comum é aquela graça que consiste em dons, e consiste numa revelação de Deus, mas que não leva, não produz necessariamente a salvação. E Wesley ele vai entender que não, que a graça preveniente é uma graça que conduz o homem à salvação. E é por isso que ele divide em graça preveniente e graça convincente. Quer dizer, graça preveniente é aquele primeiro despertar, né, do homem, né, para o seu estado pecaminoso, e a graça convincente é o arrependimento que vai levar o homem à possibilidade de ser regenerado. Porque, até nesse ponto, o sistema, né, calvinista ele enxerga diferente, porque eles entendem que o homem ele primeiro é regenerado para depois ter fé. E no sistema wesleyano, não. Essencialmente, o homem deve ter primeiro fé e a graça para que depois haja o arrependimento. Porque o arrependimento é um ato consciente. Né? Então, como é que vai ser? Se o homem é regenerado antes de se arrepender, na verdade, ele está se arrependendo do quê? Se já não existe remorso, já não existe culpa, se ele já foi justificado, não existe a culpa. Se ele já foi regenerado, não existe esse sentimento de arrependimento verdadeiro. Isso só pode existir antes de que haja a regeneração. Consequentemente, numa linha imaginária que a gente costuma chamar de Ordo Salutis, que é vista dentro da teologia, né, o arrependimento vem antes da justificação, né, porque ele deve ser um ato consciente. E para ser um ato consciente, Deus tem que operar, né, para abrir os olhos, né, na verdade, esse despertar do ser humano, né, que é a ação da graça no ser humano que vai possibilitar que ele, então, se enxergue, né, como uma pessoa que precisa ser restaurada por Deus. Então, aí opera o arrependimento, que Wesley chama de graça convincente, né, para que, então, haja, de fato, a partir do momento que o ser humano, então, toma consciência, se arrepende e confessa, né, então ele pode ser justificado, né? E aí, então aí opera a regeneração, né? Entra em cena a regeneração e o novo nascimento, né? Basicamente é isso, assim, nessa sequência, né? Vamos dizer assim. Embora a gente sabe que falar como uma sequência que aparentemente é lógica, é difícil porque a gente está falando de coisas abstratas, né? Mas dentro de todo o raciocínio, né, de Wesley, da teologia wesleyana, né? Então existe essa necessidade de o homem primeiro ser consciente do seu pecado para que depois ele possa ser
justificado, né? Inclusive, a gente, quando a gente fala sobre a justificação, e dentro do meio teológico, né, existem algumas frases que ficaram famosas, que é, por exemplo, aquela de que Wesley dizia que não havia nenhum fio de cabelo, né, de diferença entre ele e Calvino. Então, a gente precisa esclarecer que às vezes as pessoas dizem, não, não tinha diferença na teologia, era tudo muito semelhante. Na verdade, é semelhante. Wesley, quando ele falou isso, e ele de fato falou isso, porque ele não via nenhuma diferença na forma como o homem era justificado por Deus. Mas era especificamente na questão da justificação. Porque Entendi. com relação à santificação, existe uma diferença enorme. Como a forma como Deus opera a salvação, através da graça, também existe uma diferença. Então, às vezes as pessoas tentam forçar uma aproximação teológica que não existiu, né? E isso, por causa de que Wesley trabalhou junto com Whitefield, e eles tinham teologias diferentes, né? Mas a verdade é que o Wesley ele inicia a sua jornada teológica, se pode dizer assim, em 1738, e 3 ou 4 anos depois, o Whitefield se separa dele e eles não tinham concordância nessa questão. Inclusive, quando o Wesley escreve o Sermão Graça Livre, né, o Whitefield vai fazer a réplica, daí ele faz a tréplica, porque o Wesley não aceitava, não concordava com a visão da predestinação e da eleição, que o Whitefield defendia como um bom calvinista. Mas aí, no que diz respeito à justificação especificamente, ele dizia, não, é assim mesmo, daí a gente não tem diferença nenhuma. Aliás, na questão da depravação total, na visão de que o homem ele era inabilitado, também não havia diferença. Onde estava a diferença? A diferença estava na forma de operar da graça divina. Por quê? Porque quando... eu tenho até uma historinha, né, que era um encontro de um estudante, né, Wesley já tinha 84 anos, e o Seymour, eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas era um estudante da igreja da Inglaterra lá, que era teoricamente calvinista, né? Mas ele era jovem, tinha 28 anos, e o Wesley nessa ocasião já tinha 84 anos. Daí ele encontra com o Wesley na rua, e ele diz, bom, senhor Wesley, eu devo supor então que já que você é arminiano, eu tenho que tirar a minha espada da bainha, né? Porque eu sou calvinista, né? Daí o Wesley diz, não tem nada a ver, mas daí ele disse que queria fazer uma pergunta, ele diz, eu quero lhe perguntar se você crê, né, que Deus salva, que é somente Cristo que opera, né, na salvação. E o Wesley diz, sim, claro, não sei o quê, mas é pela fé? Tá, é pela fé. Mas o homem, ele tem que crer no poder de Deus ao longo da vida? Não, claro, tem que ter, eu creio, assim como um bebê está no colo da mãe, o homem tem que estar nos braços de Deus para ser salvo. Ele diz, então o que eu posso dizer é que eu vou guardar minha espada agora, porque eu creio da mesma maneira que você crê na salvação, na justificação e na perseverança, né? Porque a gente tem que confiar em Deus por tudo isso. Só que o que está por trás dessa história, na verdade, é o seguinte, que assim como Wesley, Armínio antes dele, né, já tinha sustentado a operação da graça, de tal maneira que o homem ele era só, não o homem era só, o homem ele só podia responder a essa graça. A diferença do sistema arminiano para o sistema calvinista nesse sentido é que Armínio ele já tinha escrito anteriormente que essa graça estava disponível a todo ser humano.
e que a partir do momento que o homem respondia, então ele cria para a salvação. E o que não cria, então ele era condenado por incredulidade. No sistema calvinista, não. No sistema calvinista, a partir do momento que a graça é disponível só para os eleitos, então o homem é salvo. O homem é salvo sem nenhuma participação moral, sem nenhum arrependimento, que foi o que a gente estava falando antes, e automaticamente quem não é eleito, então é condenado pelo outro decreto de condenação, porque não existe, a graça só é disponibilizada para aquele que é eleito. Então, a diferença do sistema arminiano do sistema de Calvino, na operação da graça, basicamente era essa. Então, o Wesley ele não vai modificar nada disso, assim, porque ele acreditava da mesma maneira. Pelo contrário, ele combateu os calvinistas da época que diziam o contrário, né, e etc. E debateu com eles. Na verdade, não é combateu, debateu, né, porque não é uma questão de se combater, mas era uma discussão teológica. Mas daí o que acontece? Então, o fio de cabelo, se ele existiu, ele podia estar na questão da inabilidade, na depravação total, que viu o ser humano com uma natureza caída, né, e na questão da justificação, na forma como que o homem é justificado por Cristo. Né? Desculpa. Para explicar melhor a questão da depravação total, Wesley ele escreveu a respeito da imago Dei, né, da imagem de Deus no homem, e ele dividiu de forma ilustrativa a imagem em três, né, a imagem política, a imagem moral e a imagem natural. A imagem política seria o status social do homem, né, um status de posição, de poder que Deus deu ao homem, né, a condição de reinar sobre todo o restante da criação. A imagem natural, que Wesley dividia ainda em três também, que seria a compreensão, a vontade e a liberdade, né, e as afeições. E a imagem moral, que na verdade a imagem moral era justamente aquela que vinha da lei de Deus, da vontade de Deus para o homem. E que quando Adão pecou, o que foi manchado foi justamente a imagem moral, mas que a imagem política e a imagem natural, elas sofreram consequências porque a imagem moral estava manchada. Então o homem ele não tinha mais aquela mesma liberdade que Adão teve no início, e então a vontade do homem ficou escrava ao pecado. Então a inclinação do homem era para o pecado. Até que Cristo regenera isso, então a vontade é liberta, né? E aqui a gente podia aprofundar um pouco nos sentidos que foram afetados pelo pecado, né? Nos olhos, nos ouvidos, nas ações humanas, nas afeições, né? E depois a gente vê isso claramente no Novo Testamento como é tratado como concupiscências, né? E todas essas questões, então, elas foram, na verdade, manchadas pelo pecado de Adão. Mas aí, a partir do momento que existe a regeneração, que se dá a regeneração, a imagem moral ela é restaurada. E o Wesley ele trabalha em cima dessa ideia e baseado em Colossenses 1,12, que diz que nós devemos mirar, né, a imagem de Cristo, né, que é a imagem do Deus invisível, e que é a imagem restaurada, que nós devemos almejar. Então isso passa a ser um alvo, na verdade, a partir do momento que nós somos regenerados. Mas então, o novo nascimento, ele se dá com a justificação.
a partir do momento que o homem é justificado por Cristo. Mas, nesse sentido, Wesley ele concorda com uma primeira parte, porque ele também vai dividir o que a teologia da época chamava de justificação. Wesley também vai dividir em dois, ou em duas, né, que ele vai chamar. Existem alguns textos de Paulo, na verdade, que eram utilizados de forma intercambiável, tanto para falar de santificação como de justificação. E na teologia reformada, isso era visto só como justificação, dizendo, não, então se nós já fomos santificados, nós fomos justificados e pronto, acabou, parou aí. A vida no Espírito, a vida transformada, o novo nascimento, não existia, não era necessário. Então, Wesley separou a santificação e chamou a justificação de santificação inicial, e a santificação, que seria algo subsequente, ele disse que era um processo depois que poderia chegar até a inteira santificação. Então, isso é um conceito novo. Na verdade, não é um conceito novo, porque a Bíblia fala sobre isso, fala sobre a vida no Espírito, a forma como o Espírito trabalha na vida do ser humano. Mas era novo para aquela teologia que entendia que justificação e santificação era uma coisa só. Então, Entendi. a teologia da época dizia, não, o homem foi santificado, o homem foi justificado, era tudo a mesma coisa. Cristo santificou, a santificação é por imputação ou por posição, né? E acabou-se, o homem está salvo. O Wesley não entende assim, ele entende que uma vez que o coração do homem é regenerado, então ele é liberto da culpa do pecado por Cristo e é liberto também do poder do pecado pelo Espírito Santo. E a partir do momento que, então, o homem, aí sim, ele tem o arbítrio restaurado, a vontade do homem está restaurada para ele seguir uma vida de santidade ou não. Então, por isso que a operação da graça, a partir do momento que o homem é justificado, pode levar a uma situação de apostasia ou não, porque o ser humano ele volta a ter uma liberdade semelhante a que Adão tinha, porque ele não é mais escravo do pecado. Né? Interessante. Como algumas pessoas insistem em afirmar que o ser humano, mesmo depois de salvo por Cristo, ele ainda continua numa situação de pecado, pecador, não tem o que fazer, enfim, falando assim numa linguagem bem rasa, né? Dizendo que a salvação de Cristo em nada é a mesma coisa, porque ele pode continuar pecando, né? E que não vai acontecer nada. Na verdade, há alguns que até colocam, né, um texto de Paulo, de Romanos 7, e distorcem, né, para dar um perfil de um crente, de um crente pecador, mas, na verdade, quando Paulo, naquela passagem que Paulo diz que ele faz aquilo que não quer, e o que ele não quer é o que ele faz, etc., na verdade, aquilo não é um retrato, né, não é um perfil de um homem santificado, de um cristão verdadeiro, né? Tanto é que, se a gente comparar aquele versículo com alguns versículos adiante, Romanos 8:1, né, ou outras passagens mesmo, quando Paulo fala da sua própria vida, né, de que ele era zeloso, que ele não era um crente dessa maneira, fica claro que ele não está se referindo a um cristão totalmente convertido. Ele está falando da impossibilidade de alguém que não através da graça, né, que não está sendo beneficiado pela graça, que ele consiga, então, a viver uma vida de santidade. E aí alguns teólogos imaginam isso, ou entendem isso como a situação de um homem segundo a lei, ou mesmo de Adão, ou alguém que não é crente verdadeiramente, que não foi justificado, não foi salvo, etc. Então, mas
a visão de um salvo jamais seria possível, né, ter uma vida dessa maneira. Justamente porque, a partir do momento que a pessoa ela é resgatada, que ela é salva, existe a regeneração da vontade. E isso é claro na Bíblia. O Pedro vai falar de que nós que temos todas essas promessas e que agora somos participantes, coparticipantes da natureza divina, ou seja, ele assemelha, né, essa natureza regenerada à própria natureza de Cristo novamente. Então, a imagem foi restaurada. Isso aqui, quando Pedro fala isso, quando Paulo escreve em Colossenses, então, que nós miramos a figura de Cristo ressuscitado, que é a imagem restaurada também. Então, o Novo Testamento diz que a partir do momento que nós somos salvos por Cristo, que nós somos justificados, a nossa imagem foi restaurada, né? Então, a nossa natureza foi restaurada. Então, não há por que se insistir e continuar dizendo que o ser humano continua num estado de pecado, né? Então, a salvação, nesse sentido, ela está encaminhada através de uma vida santa. É Porque, mais do por que mais que justificação, né? É mais do que justificação, né, professor? Justamente, e mesmo que Wesley diga, na definição daquilo que ele entende como salvação, que não é uma salvação para o futuro, mas aqui é uma salvação presente, porque é uma salvação que exige a convicção, e ele dizia isso justamente porque ele tinha experimentado isso, exige a convicção de que daquilo que Cristo fez, mas a salvação é algo que tem que ser operado, né, com temor e tremor, tem que ser levado adiante, né, através de uma vida de santificação, de santidade, né, e aí entra o principal distintivo de Wesley, né, tanto da teologia reformada como da teologia de Armínio, que é a doutrina da santificação, da inteira santificação, da santidade e da perfeição, que são formas diferentes que Wesley entendeu para descrever um estado de uma pessoa que pode alcançar um estado de não pecabilidade, né? de ausência de pecado. E Wesley defende isso ao longo a gente estava falando de 1740, 1750, quer dizer, os próximos 40, 50 anos da vida dele, até o ano que ele morre, ele continua defendendo a mesma ideia de perfeição. Ele vai dizer que não é uma perfeição com ausência de erros, né, de falhas humanas, mas que no tocante ao pecado, sim, é uma vitória sobre o pecado. Então, é totalmente possível, né, segundo Wesley defendeu várias vezes, o homem ter uma vida de santificação, né, sem voltar a pecar após ser regenerado por Cristo. Então, Ele não está mais sobre o poder do pecado, não é isso, professor? Exatamente. A vida no Não pode ser mais espírito, dominado, né? a vida no espírito não deixa mais com que o pecado domine sobre o ser humano. Então, e isso para a teologia da época, para aquela época, foi uma grande diferença, né? Porque as pessoas estavam acostumadas com a salvação como algo totalmente de Deus, que somente Deus operava, né? O ser humano não participava, não precisava fazer nada, inclusive ele podia continuar com a mesma vida de pecado, porque não existia aquela ideia do novo nascimento, não existia aquela exigência da transformação pelo Espírito, de uma vida transformada no Espírito. E é isso que vai justamente marcar o ministério de Wesley na segunda metade do século XVIII, porque o avanço da sociedade metodista, né, e ele colocando tudo isso, essa pregação, defendendo, né,
essa linha teológica e o trabalho que ele realizava na sociedade metodista levou realmente a uma transformação social da Inglaterra, a ponto que muitos biógrafos dizem que Wesley salvou a Inglaterra moralmente, né, e socialmente, porque de fato as pessoas elas entenderam que não bastava somente crer em Cristo, crer no sacrifício, mas que elas tinham que ter uma vida consistente, né, como cristão, que eles tinham que ter uma vida de santidade, que não que o pecado poderia fazer com que o homem perdesse aquela salvação que ele tinha recebido pela graça e etc. Então, assim, em linhas gerais, né, a gente traçou bem superficialmente, né, mas acho que deu para entender alguns pontos. Em linhas gerais, essa é uma ideia, a ideia geral de salvação de Wesley. E ele se distingue tanto da teologia vigente, que na teologia protestante, mencionei agora há pouco, né, que existe aquele conceito de Ordus Salutis, né, que é a ordem da salvação, um termo em latim que significa a ordem da salvação, onde existe primeiro chamado, fé, arrependimento, graça, e etc. E aí vão se colocando os itens, né, numa sequência lógica para entendimento do ser humano. Mas a maioria dos estudiosos de teologia wesleyana, eles concordam em chamar, aliás, de dizer que Wesley ele não trabalha uma ordem salutis, mas ele trabalha uma via salutis. Porque para Wesley a salvação é algo que está sempre em processo. É um processo que tem início, né, quando Deus manifesta a sua graça para o ser humano, e esse processo vai continuar, né, numa vida de santidade até o momento em que o homem tem um encontro final com o seu Salvador, na glória, né, ou quando morre, enfim. Mas é um processo. O ser humano está sendo encaminhado, né, dentro de um processo. E se a gente for ver, Gustavo, isso está muito semelhante, muito parecido com a forma como Paulo entendia a salvação. Porque Paulo, muitas vezes, ele diz assim, existem algumas expressões de Paulo que ele fala assim, ó, não que eu haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Quer dizer, Paulo fala ó, isso aqui que eu conquistei até agora não foi o suficiente, eu tenho que continuar. Ele fala também sobre operar a salvação com temor e tremor, né? Então, a visão de Paulo com relação à salvação, ela é bem consistente com melhor dizendo, vou inverter, a visão de Wesley com relação à salvação é bem consistente com a visão de Paulo, que é a visão que foi canonizada na Bíblia, mas que é essa visão de processo, de algo que está em andamento. Os teólogos concordam que existe um tempo que é chamado de parúsia, né, que é aquele tempo em que é a expectativa da segunda vinda de Cristo, que é quando a gente entende que vai se concretizar, né, a salvação. Quer dizer, e nesse período de parúsia, que existe um período histórico, né, que a parúsia se daria desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Então, na linha histórica é um período histórico. Mas existe também, de certa forma, na vida do ser humano. A partir do momento que Cristo entra na linha do tempo da minha vida, da sua vida, na vida de qualquer pessoa, quer dizer, a gente passa a viver também um momento de expectativa do encontro, né, com Cristo, que vai ser quando se consuma, né, a nossa salvação. Então, nesse sentido, existe um processo que está aberto. A gente pode e deve afirmar que nós somos salvos, nós temos convicção da nossa salvação, mas também nós devemos operar essa salvação através de uma vida dedicada no altar, nos cultos, no relacionamento com Cristo. Porque, na verdade, assim, se a gente for ver dentro daquilo que a gente entende, Deus criou o ser humano. A palavra bará
é aquele termo hebraico, né, que Deus criou do nada, deu existência do nada, não significa só que Deus pegou matéria-prima do nada e fez alguma coisa, mas que esse termo ele significa que ele criou com um propósito. Então, esse propósito ele só pode ser alcançado, ou seja, o homem só pode caber dentro desse propósito a partir do momento que o homem ele estabelece uma relação com Deus. Então, ausente dessa relação, então não faz sentido isso. Então, para a gente compreender claramente o plano de Deus para o ser humano, no tocante à salvação, que é a regeneração do ser humano conforme Deus criou no início, a Adão, a gente tem que entender que existe um pressuposto de um relacionamento aí. Que na questão da eleição, esse relacionamento ele é obscuro, não existe. Porque o homem ele é totalmente passivo, ele não é uma relação sinérgica, né? Não existe aquilo que a gente chama dentro da teologia a sinergia. Né? A teologia reformada chama de monergista, né? O sistema. Ou seja, Deus opera tudo na vida do ser humano. O ser humano é totalmente passivo, mas isso não condiz com a forma como Deus criou o ser humano. Então, se a gente está falando da salvação, que é justamente aquela regeneração na imagem e semelhança de Deus, do homem, então a gente tem que entender que essa imagem ela é restaurada para que o relacionamento com Deus possa acontecer, e deva acontecer, e ele vai se dar nesse tempo através do Espírito Santo. Porque a graça é algo assim muito abstrato, né, mas que a gente entende que é uma manifestação divina a favor do ser humano. Cristo, ele já subiu, ele já veio, cumpriu o papel dele aqui, e ele está sentado à destra. Então, hoje, esse relacionamento ele é levado através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele conduz esse relacionamento, essa vida, né, de santidade, porque para a gente ter o Espírito Santo em nós, isso pressupõe uma vida santa. E aí, então, a gente pode conduzir a nossa salvação, operar a nossa salvação com temor e tremor até que ela chegue a termo. Amém. Professor? Amém? Oi. A gente tem 2 minutos, professor. O senhor quer renovar a chamada para a gente concluir? Ou... Então, eu não sei se eu fui muito rápido, porque eu fiz um scriptzinho aqui do lado, mais ou menos nos pontos que eu achava que eu devia falar, e que nem eu tinha te falado antes, que eu achava que dava para fazer em 1 hora. Se você achar que a gente pode continuar, a gente pode, de repente, não sei, se tem gente se abrir para pergunta, se tinha alguma coisa que a gente pudesse ter. Vamos fazer isso. O que diz aí? Senão, assim, basicamente, o que eu tinha me determinado a falar, eu falei, acho que deu para dar uma explanação geral. Pronto. Então a gente faz isso, professor. A gente conclui aqui, volta numa nova chamada, e só para perguntas e concluir algumas questões e finalizar a chamada da gente. Pronto, beleza então. Tá joia. Ok, professor? Até já. Até já.